Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Nós estamos chegando com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Sextamos! Ô, semaninha curta, hein? Dia 20 de fevereiro, tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo. Hoje vamos conversar sobre uma manifestação que chamou a atenção do Brasil nas últimas semanas, mas essa manifestação não aconteceu nas ruas, e sim dentro de um jogo online. Crianças organizaram protestos na plataforma Roblox após mudanças nas regras do chat. O movimento ficou conhecido como Revolução Robloxiana. A empresa passou a exigir verificação facial de idade e restringiu conversas entre faixas etárias diferentes. Segundo a plataforma, a medida busca impedir que menores de 16 anos conversem com adultos, isso reduzindo, então, os riscos como assédio e aliciamento. A decisão antecipa exigências da Lei 15.211 de 2025, conhecida como ECA Digital, que entra em vigor em março e impõe regras mais rígidas de proteção no meio online. Mas a reação veio rápido. Crianças ocuparam ambientes dos jogos, como se fossem praças públicas. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, esse protesto online. E sem falar do protesto, no Roblox as crianças também organizam shows, eventos. E como pode acontecer isso tudo vindo de crianças que estão organizando algo dentro de um jogo? A gente precisa entender esse mundo. Então, participe com a gente. Você tem a sua criança aí na sua casa, o seu jovem, seu adolescente, essa galerinha que está no Roblox. Você conhece esse jogo? Você já entrou para saber como funciona? Tem alguma dúvida? Mande o WhatsApp, tá na sua tela, 19978293776. Nós estamos aqui com convidados que já nós vamos apresentá-los e aí eles vão conversar com a gente e dar um norte, para nós adultos entendermos o que acontece, com as crianças que jogam o Roblox. Acontece quando eu digo a questão da mente, o que passa na mente dessas crianças e essa capacidade de organização. Combinado? Agora vamos à informação, daqui a pouquinho a previsão do tempo e já a gente apresenta os nossos convidados para vocês. Vamos lá. A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, por meio do Centro Público de Apoio ao Trabalhador, realiza no dia 23, 24 e 25 de fevereiro, na próxima semana, a seleção de 200 candidatos para vagas de auxiliar de linha de produção em parceria com a Foxconn. O atendimento será das 9 da manhã às 3 da tarde na unidade da Avenida Campos Sales, 427, no centro aqui de Campinas. É necessário ter ensino médio completo e não é exigida experiência. O salário é de R$ 2.666,32 com benefícios. A carta de encaminhamento pode ser emitida previamente pelo portal Emprega Brasil, pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou retirada no CEPAT. Então, se programe e boa sorte para você. E a Prefeitura de Campinas está convocando 58 candidatos aprovados em concursos públicos e processo seletivo para a reunião de preenchimento de vagas no dia 6 de março, às 9h30 da manhã, no Salão Vermelho. A lista dos convocados está disponível no Diário Oficial, no site da Prefeitura. Os convocados devem apresentar documento oficial com foto, físico ou digital com QR Code. Quem não puder comparecer poderá enviar procurador com procuração simples e documentos exigidos. Lembrando que a reunião de preenchimento de vagas é uma etapa obrigatória dos concursos e processos seletivos aqui da cidade de Campinas, então pode acessar lá o Diário Oficial no site da Prefeitura, no site da Câmara Municipal de Campinas também está disponível. Veja lá se faz parte do concurso que você prestou e bora que bora trabalhar e fazer um ano magnífico. Agora a gente vai com a previsão do tempo para este final de semana, todo mundo querendo saber como é que vai ficar o tempo, A gente está no verão, então é claro que nós temos aí chuvas isoladas a qualquer momento, mas de acordo com a previsão do tempo, hoje, sexta-feira, mínima 18, máxima 32 graus, Nuvens durante o dia, à noite também, mas não chove. Para amanhã, sábado, sol com algumas nuvens. À noite o céu fica com muitas nuvens, também não chove. E a temperatura no sábado fica entre 20 e 30 graus. E agora no domingo, temperatura aí na casa dos 21 e 29 graus. E temos pancadinhas de chuva à tarde e à noite. Ok? Recado dado para você. Agora a gente fala mais um pouquinho dessa questão aí do Roblox e vamos apresentar os nossos convidados que vão nos orientar, Vão falar para a gente como é que funciona tudo isso
e a questão da saúde mental envolvida dentro do mundo online, na vida das nossas crianças e jovens. Parece distante da nossa rotina de adultos, né? Mas essa vida online, ela está completamente inserida no dia a dia dos nossos jovens e adultos, e nos últimos dias esse movimento que eu falei no início do programa, no Roblox, chamou a atenção. No protesto que foi postado no Roblox, né, houve críticas, houve ironias e também houve ataques direcionados ao influenciador Felca. Mas quando as crianças se organizam dentro de um ambiente virtual para protestar contra uma decisão de segurança, né, a discussão acaba deixando apenas de ser tecnológica, ela passa a ser emocional. O que será por trás dessa mobilização? A gente está diante de autonomia digital infantil ou de uma reação emocional coletiva diante da frustração que a proibição causou? Até que ponto isso revela maturidade e em que momento expõe vulnerabilidade? Complexo, não é? Para entender esse fenômeno, então, sobre a ótica da psicologia e da neuropsicologia, nós recebemos aqui hoje 2 especialistas, estão com a gente, vão conversar conosco. As boas-vindas e o bom dia para Ariel Alves, psicólogo e palestrante, atua com adolescentes e adultos e trabalha com abordagem fenomenológica existencial e psicodrama. Ariel, bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Fico feliz da gente poder compartilhar, né, desse tema que é tão importante, né, tão atual, né, e que a gente precisa de fato entender para poder ajudar aí as nossas crianças a compreender melhor e lidar melhor com isso. Excelente! Com a gente também, para completar a nossa dupla de hoje, Ariane Bizarri, ela é psicóloga, neuropsicóloga infantil. Muito obrigada pela sua participação e presença. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Agradeço muito também, né, por estar aqui com vocês e com o pessoal de casa. Obrigada. Vamos lá então, gente. Olha, dado importante. Segundo a pesquisa TIC Kids Online Brasil, TIC Kids Online Brasil 2023, diz assim, 24% das crianças começaram a acessar a internet antes dos 6 anos. Em 2015 eram 11%. Hoje, cerca de 35 milhões de brasileiros menores de 18 anos frequentam o mundo digital. Para muitos adultos, jogo é brincadeira. Para as crianças, pode ser que seja pertencimento, amizade, identidade. E quando o chat foi restringido no Roblox, algumas crianças ou jovens sentiram que perderam a voz. A gente vai falar desse protesto dentro do jogo, mas antes de falar da manifestação, talvez a gente precise entender algo considerado simples. Ariel, quando uma criança constrói amizades, reconhecimento, pertencimento em um ambiente digital e, de repente, essa criança sente que perdeu o espaço de fala, né? O que acontece emocionalmente? A gente está falando apenas de frustração ou de uma ameaça ao senso de identidade, nesse caso da proibição do chat do Roblox? Isso se mistura um pouquinho, né? A frustração é inevitável, né? Acho que desde a nossa infância, né? Nós que não crescemos nesse ambiente, né? Nós sempre estivemos num lugar, né, de pertencimento no mundo, vamos assim dizer, real, né? Onde não envolvia uma construção, né, em um mundo onde você pode ser outra coisa. Né? Então tem essa nuance, né, onde entra a pessoa física que está por detrás, né, daquele personagem, daquele avatar, e quem se apresenta ali. Então ali você pode ter outro nome, você pode ter outra característica, né, aquilo te maqueia. Então quando fala de construção de identidade em um ambiente, né, onde você pode ser outra coisa ou outra pessoa, né, se mistura um pouquinho quando você vai falar sobre a sua construção da identidade social nas relações pessoais, físicas, né, no presencial mesmo, né? Então, isso se mistura um pouquinho, né? E a frustração, ela vai ser inevitável desde o início. Quando a gente olha muito para esse lugar, né, do pertencimento, né? Porque isso faz parte, né? É humano, coisa mais antiga. Nós nos construímos, nos constituímos enquanto seres humanos a partir do social.
né? E quando isso vai se configurar em um outro lugar, né, onde há outras regras, ou a gente tem, às vezes, uma certa impressão, né, de que não há regra, que aí o mundo digital pode tudo, né, existem outras nuances aí, a gente não pode esquecer que é apenas um reflexo da nossa sociedade. Porém, ali, né, com outros personagens, com outras pessoas, que podem ou não ter uma boa intenção, né? Então, onde isso se mistura, né? Exato, complexo. Ariane, vamos lá, do ponto de vista do cérebro em formação, né, aquele córtex pré-frontal que vocês tanto abordam, eu acho muito lindo essa abordagem, né, crianças e pré-adolescentes, elas conseguem avaliar consequências futuras dessa dualidade, né, hoje, eu aqui agora, eu sou a criança, eu sou adolescente, eu vou para a escola, eu faço parte da minha família, mas aí tem aquela emoção de eu ser um avatar, eu estar dentro de um jogo. Como que a criança, qual que é o pensamento, o que acontece? Existe a possibilidade de um desequilíbrio, de uma falta de saber quem sou, de pertencimento, de identidade? Qual que é a avaliação que você faz sobre essa questão da dualidade mesmo? Ótimo, excelente. De fato, estamos falando então de um cérebro que está em formação, né? E essa formação, ela vai finalizar mais ou menos lá com seus 25 anos de idade, quando a gente tem o fechamento de algumas estruturas, uma muito específica chamada funções executivas, né? Que entrega a nós até mais regulação emocional, controle da impulsividade, maiores reflexões, né? Então, ali, uma criança de 6, 10 anos, ela não tem essa capacidade de refletir sobre o futuro, sobre as consequências, né? De uma forma ainda adequada e alinhada, né? Então, a gente está falando também aqui de um outro ponto muito importante, como o externo, mediando esse cérebro, ainda é essencial, né? Então, a gente pode pensar o seguinte, né? Quando vamos a um parque de diversões, lá existem regras, leis, né? De altura, alguns até de idade. Então, na internet funciona da mesma forma, é uma diversão, mas com leis que precisam ser cumpridas, né? E aí entra o papel dos pais, como é importante mediar esse cérebro que ainda precisa de ajustes, que ainda vai se desenvolver tanto, aprender tantas coisas. Eu acho que o mais importante de tudo isso é ajudar a criança e o adolescente a fazer a regulação das emoções, né? E essa é uma característica que é desenvolvida muito pelo externo. Eu preciso muito de parâmetros, eu preciso de pais também que passem para mim, né, o que é uma regulação emocional, como eu devo fazer, né? Então, acho que esse é um assunto muito importante, a importância dos limites dos pais. Exatamente. E é interessante a gente falar sobre essa conexão, né, dos pais, dos filhos e esse mundo online, porque às vezes os adultos, nós adultos enxergamos como exagero, né, o que para o cérebro infantil de um jovem, de uma criança, pode ser uma experiência muito intensa, né? E quando, às vezes, a gente diz assim, é só um jogo, a criança pode ouvir de outra forma, né? Então, isso pode causar um conflito, pode aumentar a sensação de incompreensão. A gente precisa entender como funciona a questão da mente das nossas crianças. E, às vezes, quando a gente fala do jogo, do Roblox, né, a gente acaba desqualificando o sentimento da criança, do jovem, do adolescente que está dentro desse jogo, né? No caso que a gente está falando aqui, que o chat está proibido. Então, aí a criança vem reclamar, vem falar, né? Vem trazer ali a questão, daí você pode, mas é só um jogo, você está reclamando do quê? Isso pode ampliar essa revolta? Essa criança ou esse jovem pode interpretar como assim, ninguém está me ouvindo, né? Eu já estou sendo proibido aqui, agora vou externar isso para minha mãe, para o meu pai, e eles estão falando que não tem nada demais, que é só um jogo. Porque aí, se a gente para analisar, a gente deixa de falar de tecnologia do jogo e a gente começa a falar do reconhecimento, né, Ariel? Porque a criança, ela vai externalizar o que ela está sentindo. E como a gente é adulto e não vê o que acontece dentro do jogo e também não sabe quais os sentimentos que afloram no momento desse jogo aí, a gente pode não dar tanta atenção à fala
desse jovem e adolescente que vem externalizar o que está acontecendo dentro do mundo online? Seria mais ou menos isso? E qual que é a importância, né, da gente ouvir e compreender e eu acho que acolher nesse momento? É isso. Tô certa, porque assim, é algo bem diferente para mim. Eu não entendo nada de Roblox, gente. Vamos lá. Quando a gente fala sobre esse acolhimento, né, é um universo à parte, né? Me lembrou muito, assim, tem um filme que acho que exemplifica bastante isso, que é O Jogador Número 1. Ele é um filme, assim, que ele basicamente é num mundo utópico, né, onde o mundo real tá extremamente complicado, e aí tem um jogo mundial, né, que aí o dono desse jogo, né, o fundador desse jogo falece. E aí, basicamente, ele diz, quem ganhar esse jogo, tem alguns desafios, quem ganha o jogo vai se tornar o dono do jogo e, obviamente, o maior bilionário do mundo, a pessoa mais rica do mundo. E aí o filme, ele gira em torno disso, né? Mas tudo isso nesse mundo virtual. Então, todas as pessoas, crianças, adultos, empresas, corporações, todos eles, né, para querer ganhar esse poder, essa relação, coloca, né? E o núcleo desse filme, né, tem algumas crianças e adolescentes que vão fazendo isso, vão se encontrando ali. Tem uma regra legal também, que eles falam, não, você não pode falar o seu nome real no jogo, então você tem um outro nome para você poder preservar, né? Isso tem uma nuance ali, em que momento em que eles descobrem quem é um dos jogadores que está ganhando e tal. Então, é um filme que eu recomendo até para os pais, para as crianças, é um filme bem bacana, que acho que ajuda a gente a poder refletir esse impacto, porque o jogo, naquele momento, impactava todas as relações econômicas, emocionais, das relações, né? Então, essa relação, né, entre aquilo que é construído, né, aquilo que é real, aquilo que não é real, né? O jogo não é real, aquele universo não é real, é construído. Mas tudo que vem daquilo, todas as expectativas, as frustrações, o pertencimento, tem um amigo que tá lá, né? E aí você se encontra com esse amigo lá. Às vezes você nem sabe quem é esse amigo. Você não sabe onde ele mora, de onde ele vive, se é essa pessoa mesmo, se ela tá bem intencionada ou não, né? Então isso vai se misturando e aí é importante entender esse universo dessa criança, a importância que isso tem para ela. E aí, quando a gente entende a importância que isso tem para ela, a gente consegue meio que equilibrar aqui no mundo real, porque essa criança vai sair do jogo em algum momento, e pode ser que nesse ambiente online, Ariane, existam frustrações, como foi a proibição do chat. Exato, e aprender a como lidar com as frustrações, é uma grande habilidade da vida, né? Então, acho que momento excelente para ensinarmos isso, né? Para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, né? E a gente pode pegar aqui um gancho também, como lidar com frustrações, né? Indo para o processo de resolução de problemas, né? Então, é claro que a gente tem aí a liberdade de expressar e devemos dizer o que estamos sentindo, o que está acontecendo, né? Mas a partir disso, quais são as soluções, né? Isso é muito saudável, né? Então, por exemplo, eu tenho pacientes que agora usam outra plataforma para se comunicarem, jogam, né? Mas têm amigos bem próximos, ligam, fazem uma outra ligação e conversam por voz, né? Importante a gente dizer aqui que fecharam o chat, mas eles podem escrever ainda. Isso gerou uma confusão porque não querem escrever. Uau! Mas eles podem ainda fazer uma comunicação ali. Então, quais são as outras formas de resolver esse problema? É só protestar, né? O que mais a gente pode encontrar aí no caminho para que a gente consiga ter uma resolução de problemas? Acho que esse é o ponto, porque isso vai trazer uma maturidade na adultez excelente. A vida é assim, né? A gente tem vários probleminhas para serem resolvidos no dia a dia, e eu não vou conseguir resolver brigando, gritando com os outros. Quais são as formas, né? Exatamente. Agora, o cérebro, né, infantil, ele consegue diferenciar claramente uma medida de proteção ou uma punição, né? Ou tem uma tendência aí de interpretar essa restrição como algo pessoal. No caso ali que a gente reforço aqui, estamos falando da proibição do chat do Roblox, que ocasionou aí essa revolução, né, nesse jogo online. Isso. Ainda há uma tendência maior para levar para a punição, né? Para o lado pessoal. Então, é o momento também da gente colocar o olhar para o grupo, porque pode ser que muitas pessoas
pessoas não foram ali prejudicadas, não tiveram nenhum tipo de envolvimento inadequado. A gente tem certeza que isso também aconteceu. Mas e a outra parte desse grupo que infelizmente sofreu ali, né, contato com adultos, algumas entraram aí na parte de sexualização, inclusive, de crianças muito pequenas, e isso aí vai muito longe esse assunto. Então vamos tentar pensar, olhar para o grupo, né, e os meus colegas que sofreram prejuízo. Talvez eles precisem realmente, né, dessa medida aí protetiva, vou chamar até de protetiva. Sim. E foi algo mundial, né, não foi Exato. só algo aqui no Brasil. Então olha a importância disso, né? É verdade, porque é muita exposição e daí, na verdade, assim, eu disse, não entendo nada do jogo, não entendo porque não faz parte do meu mundo, né, eu não tenho nenhuma criança nem adolescente mais comigo, a minha filha já é uma mulher, então, e eu não sei jogar nada, gente, então, assim, eu tive que estudar um pouquinho para poder conversar com vocês e entender essa questão, né, e pelo que eu percebi, é muito jovem, muito adolescente que estão nesse ambiente online, e eles, eu vi que eles se organizam, né? E como organizaram o protesto, eles organizam shows, eles organizam eventos, assim, que são impressionantes. Ontem, uma colega de trabalho lá da redação me passou uns links e eu fui olhar e eu fiquei de boca aberta. Eu falei, gente, como é que pode isso aqui, né? E aí, esse espaço tem regras, né? E quando essas regras são impostas, Ariel, sem um diálogo, a criança ela pode sentir que o protesto, né, o falar, protestar mesmo, seria a única forma de tentar recuperar o que está se perdendo. Ela externaliza isso com mais força, quando ela sente que está perdendo algo e que não foi dialogado sobre essa perda. Acho que a falta de diálogo nesse momento, ela vai influenciar essa criança a buscar mesmo, né? Ela vai utilizar a linguagem que ela tem, né? E às vezes naquele momento, é mais ou menos aquela coisa quando a criança não consegue, tá lá, aquele exemplo, né? Tá lá no mercado, a criança quer uma coisa, aí você fala, não vou levar. É isso. Né? Hoje não quero, tá caro, sei lá. E aí a criança dá aquele escândalo, né, no meio do... Né? Às vezes fala, nossa, que criança escandalosa, mas que outra forma que essa criança às vezes vai ter de falar, eu quero isso, né, eu tô frustrada, eu tô triste, porque eu não tenho isso, né? Então, assim, esse desenvolvimento, essa linguagem que essa criança ainda não tem formada por completo, ela vai para esse extremo, né? Ela vai, assim, essa raiva, essa frustração, esse lugar, ele vai levar essa criança, às vezes, a fazer isso, né? Pode ter crianças que às vezes não, mas a grande maioria vai desse lugar mais instintivo e conhecido, né, enquanto recurso que essa criança tem. Então, buscar esse diálogo, entender esse processo, falar, olha, eu entendo que você está sofrendo, eu entendo que não é legal, entendo que você gosta dessa maneira, porém, né, existe um motivo pelo qual isso está acontecendo. Você entende, né, o perigo disso? Você entende esse problema? Porque às vezes a criança vai entender só desse lugar lúdico. Ela não vai entender, às vezes, da legislação, ou às vezes não aconteceu com essa criança um caso de um abuso, de uma sexualização, né, de algum tipo, de outras questões que eram mais importantes ali, e que naquele momento a criança não compreendeu. Ela fala, poxa, eu conseguia mandar, conversar, e agora eu não consigo. Estão tirando a minha voz, né? E aí a questão, assim, da escrita, né, como eu estava dizendo, às vezes a criança fala, puxa, que chato, vou ter que escrever. Então, se adaptar a essa nova linguagem também, para essa criança, às vezes vai ser frustrante, ela, não quero desse jeito. Eu quero do meu, que é conhecido, que é confortável, que eu sei fazer, né? De repente, eu não sei se às vezes a criança não tem às vezes, um grau de alfabetização suficiente para poder comunicar aquilo que ela precisa, e às vezes ela fala, essa é a única maneira que eu tenho de falar, né? Então, isso vai sim, ficando muito, né, enraizado ali, e essa criança fala, não, se é o jeito que eu tenho de falar é gritar, eu vou gritar. E fizeram até umas plaquinhas, né? Acho que eu fiz a comunicação escrita, né? Saiu até alguns memes, só escrevendo lá, e fizeram plaquinhas, as manifestações, né, no jogo. Então, a criança ela vai utilizar dos recursos que ela tem ali, disponível ali para ela. Nossa, e que utilização, diga-se de passagem, né? Porque realmente são muito organizados. Agora, vamos lá, nessa fase de desenvolvimento, Ariane, essa mobilização coletiva, né, que aconteceu aí dentro do Roblox, indica autonomia ou é mais provável que seja uma reação impulsiva e influenciada em grupo? Porque isso foi o grupo, né? Então, assim, quando a gente está sozinho,
Às vezes a gente quer fazer algo, mas como estou sozinha, não tenho tanta força, então eu prefiro silenciar. Agora, quando eu estou em grupo, essa força vem como um vulcão em erupção. Na sua avaliação, isso foi uma reação impulsiva influenciada pelo grupo? Certo. Olhando pelo viés da neuropsicologia, sim, né? Foi uma reação mais impulsiva, tanto que a autonomia é algo que está sendo buscado ainda por esse grupo, né? Não tem tanta idade para isso, né? Há uma certa dependência que é, sim, necessária. Então, a gente vê manifestações aí muito impulsivas, e eu acho que é muito importante a gente frisar o seguinte, né? O Roblox não é o vilão, né? O que preocupa é o seguinte, né? O uso que se faz, o que acontece ali dentro e o tempo que as pessoas ficam ali, né? Então, a gente tem histórias de pessoas que nas férias ficam 10 horas o dia todo, viram a noite, aí vira assim um grande problema, né? E a gente também precisa frisar que, infelizmente, isso pode virar um vício. Né? Isso pode virar um problema e pode trazer questões psiquiátricas, psicológicas, né? Na clínica chega, então, casos assim de ansiedade, de depressão, né? Por conta do excesso. Na verdade, essas pessoas fazem uma busca da dopamina, né? Muito desenfreada, do prazer, né? Aqui não deu certo, mas eu vou aqui, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E o cérebro não consegue lidar com tanta dopamina que vai liberando, né? Então, quando há essa retirada, a gente vê a irritabilidade, a frustração, que foi mais ou menos o que aconteceu. Tiraram a nossa dopamina aqui, a irritação emergiu. Agora a gente vai mostrar para todo mundo como que alguém fica irritado. E aí, realmente surge a impulsividade, né? Então, eu acho que é um olhar ali para um ensinamento de regulação emocional. É verdade, gente. Agora, essa questão dos algoritmos, Ariel, o cérebro da criança, ele também é parecido com o nosso, quando a gente fala na questão da recompensa, né? Porque os algoritmos, eles funcionam para que a gente sempre esteja vendo e consumindo aquilo que a gente quer. Né? Porque eu cliquei uma vez lá em um vídeo de academia, vai vir academia, 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 academia. Então, ao tempo todo eu estou consumindo algo, eu sei que eu vou olhar ali, vai vir coisa que eu quero. Então, vem aquela dopamina, aquela recompensa, aquela coisa gostosa. A Ariane falou da questão da dopamina, né, para as crianças também. Mas os algoritmos, eles também atingem as crianças da mesma forma que atingem os adultos? Eu acho que a estrutura, né, do algoritmo ela é muito parecida, né? Então, o cérebro infantil, né, saiu um estudo até recente, né, dizendo que a adolescência vai, né, entenderam que vai aproximadamente até os 32 anos, Sim. Enquanto essa formação cerebral. Verdade. Então, demora um pouquinho mais daquilo que a gente imaginava que, né, essa transição da adolescência para a vida adulta acontece. Então, imagina, para nós que somos adultos, a gente já tem essa tendência, né, de ficar ali muito tempo. Imagina para uma criança que o cérebro está em formação e emocionalmente ela não entende muito bem o que é essa reação no corpo dela. Né? Então, são vários riscos que podem acontecer e que o algoritmo nos conhece muito bem. Eles fazem isso muito bem por conta, né, do próprio formato, né? Porque é um serviço. Né? A gente não paga muitas vezes alguma plataforma financeiramente, mas a gente paga com algo que é muito mais precioso, que é o tempo. Exato. Né? Então é esse tempo, né, inclusive, né, que está dizendo essas 10 horas, né, essa quantidade traz muitos riscos para a gente, né, psicológicos e também ergonômicos, né, tem estudos que, né, prejudica a cervical por ficar muito tempo com a cabeça baixa, existem muitas outras questões que acarretam aí esse uso excessivo, né, então ter esse olhar, entender que precisamos, né, ter essa compreensão, né? Então a dopamina ela vai agir ali nessa criança de um modo, né, enquanto a estrutura da mesma maneira para o adulto, mas a reação na criança ela é diferente. A criança tem aquela receptividade, assim, essa impulsividade e o imediatismo muito mais que a gente, né? E uma capacidade de lidar com a frustração muito menor. Muito bem. Agora, quando o Ariel fala de a baixa tolerância de lidar com a frustração, ela pode ser intensificada, Ariane, em um ambiente que oferece recompensa imediata o tempo todo? Porque aí, o que a gente vê aqui? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? A gente percebe que as crianças não têm mais paciência, não. Gente, o que é isso? Fala assim, vou ali fazer um papazinho para você, né? Aí você chegou lá na cozinha, colocou a panela em cima do fogão, a criança grita lá, tá pronto?
né? Aí, ó, a mamãe vai fazer tal coisa aqui, se aguarda um pouquinho, 2 segundos, né? Já terminou, tá demorando, a gente já chegou. O que está acontecendo? Elas estão, não tem mais paciência, não consegue mais esperar. Isso faz parte de todo esse ambiente que a gente está falando, falta de, não sei, gente, de organização, de equilíbrio, de entender que as coisas têm um tempo para acontecer, porque no mundo online é tudo muito rápido e imediato, né? Sim, sim. Também vale lembrar que muitas almoçam, jantam com a tela ali do lado, né? Quando a gente entra nesse campo ali da tela, como se eu não conseguisse mais desenvolver as minhas habilidades sociais. Isso é um grande problema, né? Que tem o tempo de espera, tem a questão de saber ouvir o outro, entender como é importante para mim também entender como o outro está, não só a minha colocação, que eu acho que esse é um grande ponto da geração atual, né? Esse olhar externo. Então, assim, quando você faz essa pergunta do que está acontecendo, as telas fazem parte também, né, dessa reação. A gente pode até voltar um pouquinho mais na linha do tempo da história de vida aí de alguém. Tem pesquisa já mostrando que crianças que têm acesso a telas, né, até os 2 aninhos, elas perdem de ouvir cerca de 600 mil vocabulários, 600 mil palavras, porque aí o acesso é totalmente mais do visual, ver o que está acontecendo no visual, né? E aí o que acontece, né? Muitas têm atraso de fala e às vezes acham que pode ser algum transtorno de linguagem, um autismo, mas é a falta de interação social, né? A falta de estímulos. Então, esse é um grande problema atual que vem gerando essas reações. Eu acho que a falta das relações sociais, né? O trabalho disso, desde o início, vem gerando aí algumas irritabilidades vistas, observadas aí por pais, né? Por todos nós. Exatamente. Agora, quando a gente fala dessa manifestação, né, Ariel, em que momento essa manifestação deixa de ser expressão legítima, algo online, né, como o que aconteceu, e passa a exigir uma atenção e uma intervenção de um adulto, né, trazendo para o aqui e para o agora? Quais as consequências na avaliação psicológica de jovens e adolescentes que, de repente, se ironizam, né, demais nessa manifestação online que aconteceu, e essa ira, ela vem para o mundo real e precisa de uma intervenção adulta. Você acredita que isso pode acontecer? E se acontece, como é que a gente deve agir diante disso tudo? Há essa reação imediata, né, de tudo que aconteceu, ela teve todas essas consequências, né? Isso reverbera no social, obviamente, né? Eu penso que às vezes a falta de compreensão do adulto, né, de entender, como eu estava dizendo, de não dar essa devida importância, de achar, nossa, mas é só um jogo, né? É um entretenimento. Que acho que a estrutura, a forma como nós fomos criados em jogo, né, eram jogos que não tinham a interação, né? Isso começou a aparecer, se eu não me engano, acho que depois do PlayStation 3, 4, eu não conheço muito bem, mas gente, eu jogava Atari e o bichinho come. Então, Mario Bros, né? No Mario Bros era outro mundo, gente, era uma outra coisa. Totalmente diferente. Lá tinha Game Over também. Hoje as crianças não lidam mais com Game Over, né? É uma coisa... Né? Não tem Game Over, fim, né? Não tem fim. A gente encerra aqui, daqui a pouco a gente retoma, né? Então, acho que entender esse processo, né? De aquilo não é real. Né? Às vezes as crianças, os adolescentes, eles reagem àquilo numa perspectiva de realidade, porque isso faz parte do universo delas, mas entender que aquilo não é real, né? Aconteceu assim, se dá uma crise, uma energia, acabou a internet, acabou a energia, né? E se não tem esse recurso, né, acontece o que a gente fala hoje da nomofobia, né? Que é essa angústia, né, esse transtorno, né, que foi entendido lá para 2007, 2008, entendido por essa angústia gigantesca de você ficar longe do celular, você esqueceu o seu celular, foi em casa, saiu de casa, esqueceu o celular, e aí? Né? Então gera todo aquele problema, gera toda uma angústia, porque você está ou sem celular, ou tem um lugar sem internet, né? Então não sei lidar também com a internet, não sei lidar com o tédio, né? E isso reverbera no mundo adulto, né? Hoje, né, eu atendo pessoas que têm problemas crônicos com dependência tecnológica,
né, que às vezes não sabem e que, né, acabam tendo esse problema de falta de concentração, traz prejuízos reais para a vida pessoal, para trabalho, para relações interpessoais. Então, tudo isso, né, a importância de conseguir colocar isso nesse momento da infância, colocar esses limites, ter um diálogo ali suficiente para que essa criança compreenda de, olha, né, ali é bacana, é interessante, mas aquilo não é tudo, aquilo não é o mundo real, né? Isso foi construído e se caiu energia, acabou alguma coisa ali, você vai ter que aprender a lidar com os outros universos, com os outros mundos que não o solar. Nossa, você falando assim, a gente acaba fazendo uma autoavaliação, né? Eu me olhando aqui rapidinho. Nossa, sem internet. Que desespero que dá. Como vive sem Né? internet? Então acho que nós estamos assim todos meio alienados, né? E aí a gente precisa aprender a lidar com isso, para a gente poder ter um pouquinho mais de sobriedade, um pouco mais de leveza e saber equilibrar, né? Porque quando a gente fala de jogos, de internet, de tecnologia, hoje você acha que sabe algo da tecnologia, sobre a tecnologia, amanhã você já não sabe mais, depois de amanhã então nem se fala. Isso está numa velocidade da luz e a gente precisa se atualizar, mas mesmo a gente tentando, a gente não está conseguindo, você percebe, né? E pelo menos um equilíbrio, eu acho que seria bom da nossa parte para que a gente possa também repassar esse ensinamento de equilíbrio aos nossos filhos, às nossas crianças, jovens e adolescentes, porque isso me preocupa muito num futuro não tão distante, né, Ariane? Sim. Qual que é a visão de futuro que a gente pode ter para esses... Eu acho estranho a gente falar criança, né? Porque se você para analisar, a criança que está brincando de carrinho, de boneca, né, de casinha, Comendo mas terra. não, hoje está diferente. E eu não sei se vocês percebem, mas eu sinto assim, uma dificuldade de colocar a conexão de um jogo online e a palavra criança, mas é isso que está acontecendo, né? É isso que está acontecendo. Acho interessante fazer um outro gancho com algo que você disse também, né? A gente está dizendo aqui o tanto que as crianças e adolescentes passam em jogos, né? Mas são espelhos. Exato. Às vezes nós temos adultos que não dão a devida atenção, devido tempo, né? Já tive várias sessões que eu precisei ensinar pai e mãe a brincarem, né? Vamos brincar de quê? Quais são os jogos disponíveis? Tá? E nós não temos estatísticas muito positivas no Brasil em relação ao uso de eletrônicos. Nós somos o segundo país do mundo que mais usa o celular, por exemplo. Nós ficamos em média 10 horas no celular. É muito tempo. 10 horas? Muito tempo. Mais do que tempo de sono, às vezes, né? Quantas horas por dia a gente dorme? A estatística exemplo, é extremamente preocupante. O que vai acontecer com o cérebro humano, porque ele não foi preparado para isso, para lidar. E aí vão vir os sintomas psicológicos, a tua ansiedade, a tua depressão, a tua irritabilidade. O nosso cérebro não está preparado para isso. Gente, preocupante, interessante e que bom que nós temos direcionamentos, né? Direcionamentos de vocês que vão nos ensinando, vão nos auxiliando e a gente vai aprendendo, a gente vai repassando. É o que a gente está fazendo aqui, uma psicoeducação, levando para você uma informação, né, sobre a atualidade, as coisas que estão acontecendo com a gente e que a gente não entrou numa escola para aprender a lidar com tudo isso. Então, precisamos trocar informações e seguir adiante de uma maneira mais leve, se é que é possível, né? 8h43, a produção está avisando, a gente tem algumas perguntas, e a gente está aqui com uma dupla, literalmente, né? Ariel e Ariane, dois psicólogos, trazendo para a gente situações que acontecem mediante a nossa exposição ao mundo online. Hoje a gente fala das crianças, jovens, adolescentes nos jogos, né? Vamos lá, produção, pode colocar na tela, por favor, agora 8h44, a gente vai até às 9 da manhã, ao vivo, com o nosso Estúdio Câmara. E obrigada a você que está em casa participando conosco, tá? Daniela Ferraz, da Vila Industrial. Se a criança passa o dia inteiro falando do jogo, dos protestos e dos influenciadores, isso pode ser um sinal de dependência emocional daquele ambiente virtual. Olha aí. Aí eu já vou colocar um pouquinho mais pimentinha aqui. Eu já ouvi pais falarem assim, deixa ela tá no mundo dela, esse é o mundinho que ela vive. E aí, Ariel? Dependência. Há uma dependência, porque quando a gente fala dessa dependência, a gente está falando de relações.
né? Então, se você tem uma relação afetiva, né, mesmo que você não conheça a pessoa pessoalmente, né, as redes sociais, elas fizeram isso, elas aproximaram as relações, né? Então, você hoje consegue ficar perto do seu artista, você acompanha o dia a dia dele, né? Você sabe, né, o que ele faz, né, quando né, das coisas ali que são mostradas, pelo menos, né? Então, essa aproximação gera sim uma dependência, porque é uma relação mais próxima, né? Então, como consequência disso, né, o que vai trazer para, né, para essa criança que esse mundo dela, né, essa relação que ela tem com esse influenciador, com essas pessoas, com esses jogos, com esses aplicativos, né, há de fato aí você percebe que é essa dependência ali emocional, às vezes num grau menor, às vezes num grau maior. Isso a gente vai conseguir mensurar de acordo com esse tempo que essa criança vai ficar lá, o tempo que ela vai utilizar, né, os repertórios que elas vão construindo a partir dessas influências, né, essa é uma palavra, né, ela já está ali muito bem posta, né, o influenciador. Então, entender o que esse influenciador está falando, quais são os valores que ele passa, o que é importante, né, para ele, porque tudo isso vai fazer parte do mundo dessa pessoa, está fazendo parte dessa construção, né, educacional, moral dessa pessoa, né, dessa criança. E aí a indicação é, claro, buscar uma ajuda profissional, né, um apoio psicológico, para que possa ser entendido toda essa dinâmica, não é? Sim, poder mediar isso com essa criança, né, entender esses limites de tempo de tela, né, eu sei que às vezes na prática é muito difícil, mas acompanhar, né, o que essa criança está assistindo, entender qual, né, olha lá, você já parou alguma vez, né, já olhou no celular, né, do seu filho, da sua filha, quem ele segue, quais são essas pessoas, né, que às vezes a gente pensa que é só um número, mas qualitativamente, né, quem são essas pessoas, o que elas falam, né, às vezes fica lá uns minutinhos rola o feed dessa criança, vê o que aparece ali, o que esse algoritmo está entregando, né, para essa criança, né, não só enquanto influenciador, mas enquanto produto, né, porque é isso, a cada 3, 4, percebe, né, a cada 3, 4, né, postagens, tem um anúncio de alguma coisa ali, então o que está sendo vendido para essa criança também? Perfeito, muito bom. 8h47, mais uma pra gente, vai lá, pode colocar mais uma perguntinha na tela, por favor. Vamos lá, Juliana Prado, do Jardim Proença. Quando a criança demonstra dificuldade para desligar do jogo e continua revivendo as cenas na cabeça, isso pode afetar memória, atenção e sono, Ariane? Sim, inclusive esses são um dos prejuízos de quem faz o excesso do uso de telas, né? Então também temos várias pesquisas mostrando o quanto a gente tem alteração da capacidade de sustentar a atenção, então é preciso de tudo muito mais rápido. Dormir também, né? Já vi relatos de crianças que esperam os pais dormirem e fazem um acesso, então de madrugada, daí pela manhã vai à escola, daí não tem um bom rendimento na escola, tá? Mas os pais precisam muito fazer esse controle da quantidade de horas, né? A gente frisa aqui novamente, né? A internet não é vilão, não tem como excluir as nossas crianças desse mundo, faz parte do mundo de todos nós, mas com limites, né? Que não afetem o sono, a atenção, a alimentação, muitas nem se alimentam, já tive casos dessa forma, de pessoas que não querem se alimentar e aí o risco é muito alto de prejuízos futuros. Excelente, gente, olha só, né, quanto ensinamento, a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo online, né, dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos jovens, adolescentes, às vezes os pais, né, não tem tempo, a vida é muito corrida, né? A gente precisa dar conta de tudo, mas é importante você parar, rolar o feed, sim, porque se você rolar o feed, entrega, né? Por conta dos algoritmos. E, de repente, vai entrar no Roblox? Senta do lado. Vai entrar em algum outro jogo? Senta do lado. Eu quero aprender a jogar, né? Vai lá, se interesse, peça explicações, porque eu vou te falar, essas crianças sabem e muito. Peça explicações, né? E aí você vai começar a entender um pouquinho como funciona. Eu acho que isso também é importante, a gente entrar nesse mundo para poder dar a sustentação, a base para as nossas crianças não se perderem nesse mundo amplo aí que é a internet, o mundo online, e que, claro, não tem mais volta, a gente precisa se adaptar e aprender a lidar com tudo isso. 8h49, mais uma pergunta, vamos lá, produção, por favor, o que temos aqui? O Diogo Fernandes, do Guanabara. Protestos em massa em jogos lembram movimentos sociais reais
Ou ainda são só brincadeira, mesmo com discursos mais pesados, quando isso passa, né, do online para o real. O Diego Fernandes, Ariel, vamos lá. Então, Diego, o que a gente estava dizendo desse sentimento do pertencimento, né, o coletivo, né, as crianças elas entendem isso, né? Então, obviamente que dentro, né, de uma outra nuance, às vezes com um outro nível de compreensão daquilo que está sendo debatido, né? Mas sim, né, a gente pode compreender que há sim esse, né, esse ajuntar dessas crianças para algo em comum, né? Então esses protestos eles acabam se constituindo aí, né? Enquanto temos uma coisa, estamos exigindo algo aqui, né? Então ter esse olhar para essas crianças aí que elas sabem o que elas estão fazendo, né? Às vezes a gente, embora falar, a criança não entende, né? Talvez elas não entendam a complexidade, tudo ali, né? Mas elas sabem, né? Dentro do universo, dentro da capacidade de cada uma, elas sabem o que está acontecendo ali. Então é importante dar um olhar para isso, né? Abrir para diálogo, né? Que eu acho que qualquer lugar, qualquer debate, né? É importante entender essas diferenças, entender o olhar da criança, não diminuir o que essa criança está dizendo, né? Mas do lugar de compreender. E aí você traz, né? Qual que é o contraponto disso? Ah, tá, então eu estou entendendo. Você está me dizendo isso por causa esse o seu sentimento? Acolher esse sentimento dessa criança, mas falar então, né? Mas junto com o seu sentimento existem outras coisas que estão acontecendo aqui, né? Para que esse protesto seja um protesto aí que leve essa criança para às vezes um grau até de reflexão, né? Falar, olha, mas você entende que você está protestando por causa disso? Você entende que esse protesto acontece e a razão do qual ela aconteceu foi isso, né? Então é trazer para um diálogo de igual para igual. Né, não colocar assim, eu sou o dono da verdade, você não sabe nada, você é criança, eu sou adulto. Não, né? Entender os motivos dessa criança, respeitar os motivos dela, porém, com respeito, colocar esse contraponto. Entender que fala, olha, você não percebe, pode ser que você às vezes esteja equivocado no motivo do seu protesto, né? De repente, você tem todo o direito de protestar, mas você está protestando por algo que algumas pessoas foram prejudicadas, algumas crianças, né, foram abusadas, algumas crianças tiveram problemas aí graves por causa disso, né? Então acho que é ter uma conversa honesta com a criança, né? E não diminuindo aquilo que ela sente. É isso mesmo, né? Você falando assim, a gente pode resumir, né? Ouvir, acolher, né? Validar e orientar. Acho que essa é uma visão bem interessante e que faz parte dessa orientação para as nossas crianças, né? Para nós pais, acho que é importante a gente ter essa noção, né, da escuta, do acolhimento, da validação, porque quando você não valida o sentimento, mais frustração vem, né? Validação e depois a orientação e o diálogo para que a gente possa tentar resolver essa questão. Vamos lá, 8h53, mais uma pergunta, bate-papo muito legal, muito interessante, muito importante para a gente, para fechar com chave de ouro a nossa semana aqui no Estúdio Câmara. Matheus Oliveira, do Jardim Horizonte. Em que idade o cérebro infantil fica mais vulnerável a vícios por dinâmicas de grupo em jogos, como o Roblox? O cerebrinho infantil. Matheus Oliveira, vamos lá, Ariane. Isso me incomoda, criança, né? Criança e algo tão assim grande que é esse mundo online e essas crianças envolvidas nisso tudo, mas faz parte, a gente precisa aprender a lidar com isso. Pela infância toda, é um período extremamente crítico de vulnerabilidade, né? Em determinadas fases, a criança vai ter mais dificuldade de falar não, então os pequenininhos, 6, 7 anos ali, vai ter uma dificuldade maior de falar não, mas dependendo do perfil psicológico, de personalidade, um adolescente também pode ter essa dificuldade de se posicionar, então eu diria que é durante todo o ciclo, né? A infância, a adolescência também, são períodos que precisam de supervisão. A conversa anterior também para mim foi muito importante, porque os pais precisam se aproximar dos filhos e entender o que eles estão fazendo, perguntar, mas sim aquela questão do autoritarismo, né? Quando eu atendo uma família nova em consultório, eu sempre pergunto aos pais o que o filho de vocês joga, e infelizmente poucos sabem dizer, a gente precisa entender, e aí quando a criança chega ao consultório, ela adora contar sobre o jogo, e a gente precisa entrar nesse mundo, é uma forma de comunicação, muitas vezes a gente acessa uma pessoa pelo que ela gosta,
gosta, e pode ser pelo jogo, você pode acessar muito o seu filho pelo que ele está fazendo, né? Mas sem aquela questão de pressão, de vamos retirar tudo, tá tudo errado o que você está fazendo. Não é assim. A gente precisa entender por que ele está gostando daquilo, o que tem de legal no jogo também. Tá? Então, essa aproximação é importante, mas a vulnerabilidade está presente na infância toda. Né? E é importante a gente ressaltar mais uma vez isso que você trouxe, é magnífico, né? A gente conversa, falar a mesma língua da criança no momento de diálogo, né, entre pais e filhos, cuidadores, né, e as suas crianças, porque a criança vai conversar com você sobre o quê? Não é? Se ela vive esse mundo online, se ela vive o jogo, se ela, enfim, você vai ter um diálogo com essa criança de que maneira? Se você não entende sobre isso, é igual eu. Eu ia falar do Roblox aqui, eu falei, gente, mas eu vou falar o quê? Se eu não entendo. E aí, quando eu comecei a aprofundar um pouquinho, eu comecei a entender o que acontece ali dentro. E isso que foram poucos momentos que eu consegui ver, né, toda essa dinâmica. E eu fiquei impressionada com aquilo tudo. Então, você mãe, você pai, olha aí, orientação dos nossos 2 profissionais hoje, né? Entre um pouquinho no mundo da sua criança. Ah, Rubê, é difícil ter uma vida corrida, todos nós temos, né? Mas também temos responsabilidades com os nossos filhos. E, de repente, se entrar nesse mundo, você pode estar dando um start de resgatar, né, o seu filho para o mundo real. Já parou para pensar nisso? Né? Então, pode ser que seja aí uma ótima oportunidade para esse final de semana. Dá uma olhadinha no feed, vai entrar no mundo online, vai entrar no jogo, vai conversar, vai mostrar interesse sobre o mundo online que o seu filho, a sua criança vive. 8h56, produção, até 9h05, é isso? Dá tempo para mais uma pergunta ou 2? Dá? Ah, que bom, muito bem. Igor Almeida, do Jardim Proença. Como os pais podem usar episódios de revolta em jogos para ensinar sobre empatia, pedir desculpas, reparar danos, em vez de só proibir o uso da internet? Boa, Igor. Vamos lá, Ariel. Então, né, eu acho que os próprios recursos, né, os exemplos daquilo que é colocado nesses jogos, né, como aquilo é construído coletivamente, né, nesse exemplo de estar ali com a criança entrou num certo conflito, aconteceu ali alguma coisa, né, esse diálogo com essa criança tá aí. E você, o que você vai fazer? Qual que é a sua reação diante disso? Né, essa criança ficou frustrada, ou perdeu, ou teve alguma questão ali que ela se sentiu prejudicada, se sentiu ameaçada, né, que reflete as nossas relações naturais mesmo, né? Uma discussão aconteceu, alguma criança falou alguma coisa que ela não gostou, outro jogador foi lá, sei lá, né? Aconteceu algo ali, então dialogar com ela e falar, então, né? O que você quer, né? Primeira reação, que ali no jogo, né? Essa coisa, eu vou lá, vou brigar com o outro, vou roubar o dinheiro dele, vou, sei lá, vou matar ele, né? Fala, tá, mas existem outras maneiras de resolver isso? Né? Como é que você pode utilizar disso? Qual que é? O que você está sentindo? Eu tô com raiva. Então, você pode dizer para essa pessoa que você tá com raiva. Fala para ele que você tá com raiva, com o que ela fez, como isso deixou você, né? Que aí essa criança não vai conseguir, né, lidar ou se responsabilizar pela ação do outro. Mas você consegue orientar e dizer para essa criança o que ela consegue fazer com as próprias reações, com as próprias emoções. Né? Então, dizer aquilo que ela está sentindo, falar, não faça isso, eu não gostei, não é legal. Né? Dizer o óbvio às vezes, né? Porque o que é óbvio para nós pode não ser para o outro. Às vezes para o outro foi só uma brincadeira, foi só uma ironia, foi só para diversão. Mas se a criança se ofendeu, fala para o outro que você se ofendeu, fala que você não gostou. Né? Coloca para ele como que você gostaria que fosse. Né? Ou se ela fez alguma coisa errada, então, você acha que isso aqui foi legal que você fez? Né? Então, trazer esse lugar para essa criança, para ela poder conseguir fazer essas relações aí, manter aí um diálogo nessas relações sociais de uma maneira saudável, né? Porque a plataforma, ela tá lá, né? A grande questão é como nós utilizamos, né? Qual que vai ser o uso dessa ferramenta? Como que você vai agir ali? Você vai agir ali como um lugar sem lei, onde pode tudo, bang bang, né? Como diz. Sim. Ou você vai conseguir, de repente, tentar abrir um diálogo ali. Porque as duas possibilidades estão ali, né? Basta poder orientar e direcionar essa criança fazer isso. Excelente. A última pergunta agora vai para a Ariane, então, vamos lá, 8h59, por favor, produção, pode colocar na tela.
A Mariana Lopes, do Jardim do Trevo. Escolas devem debater casos de ódio em jogos nas salas de aula ou deixar para os pais tratarem em casa? Ótima Uau, pergunta, Mariana. Né? verdade. O trabalho em parceria, né, de pais e escola, e quando tem um profissional junto, o psicólogo também, é o tratamento ouro aí que uma criança pode receber, né? Então, o que eu penso? Que quando o assunto está muito prevalente ali em determinada escola, a escola precisa refletir sobre isso e oferecer estratégias, sim, de reflexão perante o grupo, né? É um trabalho dos dois lados. Então, a gente tem casos até de bullying, por conta desse assunto que a gente também está conversando. Então, quando a escola percebe que existe um problema ali naquele grupo, ela precisa sim trabalhar, né, com aquela turma ou no contexto geral da escola, ajudando nessa educação também, né, psicoemocional aí da criança, que é tão importante. A gente estava conversando aqui sobre os pais falarem para as crianças o que elas estão sentindo, e parece que é algo tão simples, mas não é, porque a gente está ampliando o vocabulário emocional dessa pessoa. E é muito comum na clínica, né, os psicólogos que trabalham na clínica como adulto, receberem adultos e perceberem que não se tem um vocabulário emocional, né? Eles dizem pra gente mais ou menos ali o básico do divertidamente, ou eu tô feliz, ou eu tô com raiva, ou eu tô triste. Não, né? O repertório é enorme emocional. Então, é um momento específico e importantíssimo da vida, você dizer para o teu filho o que está gerando, por que ele está se sentindo assim, qual é a emoção, contribuindo lá para frente. A gente, quando trabalha com crianças, a gente pensa muito no futuro também. O que eu estou agora ensinando para que reverbere lá na frente. E esse vocabulário emocional, ele é essencial e é obrigação de todos nós, da escola, dos pais, de quem convive junto com a criança. Vocês são maravilhosos, muito bom. Gente, quanto ensinamento no programa de hoje, a gente fecha a semana com chave de ouro. E lembrando que a chamada revolução robloxiana não é apenas meme, não. É um retrato de uma geração que já nasceu conectada, né? Crianças são sujeitos de direitos, mas autonomia sem orientação pode virar, sim, vulnerabilidade. Proteção não é silenciamento e liberdade não é abandono. Que fique essa reflexão para você que está acompanhando a gente no tema do programa de hoje. Eu quero agradecer assim, imensamente a presença do Ariel. Muito obrigada pela troca, pelas informações. Foi maravilhoso. Gratidão. Muito obrigada pelo convite e fico à disposição. Deixa uma mensagem aí para o pessoal que está acompanhando a gente e que, de repente, final de semana vai entrar para jogar junto com o filho e entender esse mundo online. É uma boa, né? Um convite bom, de repente. Se nunca fez, faça. Se já faz, faça de uma maneira consciente, de uma maneira leve, compreendendo essa criança, ouvindo o que ela tem para dizer, né? Não ouvir apenas para responder essa criança, mas ouvir ouvidos atentos, né? Ouça, tenta entender esse universo dessa criança aí, para que com certeza ter uma relação ali mais saudável com ela, ter uma coisa, né, um espaço de diálogo, para que ela não tenha medo de falar nada, né, até se ela ficar vulnerável no jogo, você ser essa rede de apoio dela. Maravilhoso, obrigada mais uma vez, gratidão, Ariel. Eu agradeço imensamente também a Ariane, né, que trouxe para a gente aqui uma dinâmica bem interessante sobre como nós devemos nos comportar diante do comportamento dos nossos pequenos, né, e também diante desse mundo online que hoje é real, faz parte e é o nosso futuro, não tem para onde correr. Então, muito obrigada, gratidão pela sua participação e presença. Obrigada, eu que agradeço pelo bate-papo, foi muito bom, né? E também reforço aqui, né, a importância de você, pai e mãe, se aproximar dos interesses do seu filho. Esse tipo de movimentação vai fazer com que vocês consigam abrirem portas para outros diálogos, né? Então, se aproxime, se é um jogo, pergunte, jogue com ele, tente entender, e eu tenho certeza que a comunicação de vocês vai melhorar bastante quando vocês se aproximarem por gostos e não por punições. Ai, gente, que maravilha, é tão bom a gente poder entregar esse conteúdo de qualidade para você e saber que isso vai ser compartilhado, né, para várias famílias e faz parte da formação emocional das nossas crianças, né? E a pergunta que fica é: estamos ensinando nossos filhos a pensar
no ambiente digital ou apenas reagir, né, a ele. Então, olha, tenha um ótimo final de semana ao lado da sua criança, tá bom, gente? E na segunda-feira, vamos lá, a gente volta com o Estúdio Câmara ao vivo e a gente vai falar sobre um conflito silencioso que está crescendo aí dentro das casas, nas salas de aula e até mesmo nas relações de amizade. Olha só, do lado a geração Z, jovens que nasceram no início da internet rápida, que cresceram com redes sociais, mas ainda viveram uma infância com menos algoritmos e menos inteligência artificial. Legal. E do outro, a geração alfa, olha aí, crianças que já nasceram tocando telas, conversando por áudio, aprendendo com vídeos curtos, imersas em jogos online, como a gente falou aqui hoje. E aí como é que vai fazer? Como é que a gente vai lidar com tudo isso? Especialistas vão nos ajudar a entender esse choque geracional que não acontece só na tecnologia, gente, acontece dentro de casa, quando os pais da geração Z tentam educar filhos da geração alfa. É evolução natural ou a gente está acelerando demais o desenvolvimento que deveria ser gradual? Faz parte da continuidade do programa de hoje, se a gente parar para analisar, né? Então, na segunda-feira a gente te espera a partir das 8 da manhã, ao vivo, aqui na TV Câmara Campinas, com mais uma edição do Estúdio Câmara. Desejamos a você um excelente final de semana, curta, aproveite, compartilhe esse programa com mais pessoas para que esse entendimento possa chegar mais longe possível. Daqui a pouquinho nós temos a Íria chegando direto da Central de Informação, trazendo a atualização da cidade de Campinas, também estado de São Paulo, Brasil e mundo. Depois, ao meio-dia, nós temos Câmara Notícia, trazendo informação do Legislativo para você. Lembrando que final de semana a programação da TV Câmara Campinas está recheada de entretenimento, de programas bem legais. Eu tenho certeza que você vai gostar, então continue com a gente ligadinhos, tá? Um excelente final de semana mais uma vez. Valeu, produção, valeu, turma. Semana curta e a gente está encerrando por aqui ela. E segunda-feira a gente volta, se Deus quiser, com mais uma edição do Estúdio Câmara. Beijo grande aos nossos convidados mais uma vez, muito obrigada. E até segunda, se cuide, bom fim de semana.